Nós vimos nas últimas duas aulas a questão da relação do homem com os grandes símios, ou os monos, como nós chamamos, né? Que inclui chimpanzé, gorila e orangotango, mas principalmente a relação com o chimpanzé. Já derrubamos um mito, que é essa história da gente entender que o percurso humano tem 7 milhões de anos de evolução e que o chimpanzé também tem 7 milhões de anos de evolução. Na aula de hoje, eu vou tentar destruir alguns outros mitos que a gente assumia, até inclusive muito recentemente, sobre a evolução humana. E se der tempo, eu vou falar do primeiro bípede, se não der, eu vou falar dele na próxima aula. A gente é muito influenciado por uma figurinha, né, que ocupa o imaginário popular, por culpa dos cientistas, né, que é aquela figurinha que sempre tem estampada em camisetas e tal, né, aquela coisa do macaco quadrúpede que vai ficando bípede até chegar a nós, né. Eu tenho horror a essa figura, porque ela pode corresponder tudo menos à realidade. Então tem dois mitos que eu quero conversar hoje, não é? Desde Darwin até os anos 60, né? Para não dizer início dos anos 70, nós vimos na aula passada, né, as características de um chimpanzé e de gorila e as características de um Homo sapiens, né? Que é redução, só para recordar alguns, né? Redução da face, redução dos caninos, aumento vertiginoso da capacidade cerebral, encurtamento da face, né? Nós vimos isso no chimpanzé e nós vimos também no ser humano. A outra coisa que a gente viu também é que nos grandes símios, nos monos, né? Como os caninos são muito grandes, eles não tocam a ponta, o canino de cima não toca a ponta do canino de baixo. Então, o desgaste dentário no canino não é, a gente chama apical. Como ele se encaixa com o canino de baixo, o que acontece é que esses caninos vão afiando um ao outro, não é? E a gente chama isso em inglês de Honig Complex, né? Ou complexo CP3, ou desgaste setorial. Muito bem. Essas características, lá, se a gente pega o Darwin nos anos 1880, né? Isso vinha como um pacote, junto também com a capacidade de fabricar ferramentas de pedra. Então, o que se achava é que essas coisas todas, né, elas foram evoluindo ao mesmo tempo. E que sempre existiu no planeta apenas uma espécie de hominíneo de cada vez, né? Daí aquela maldita figura com aquela coisa da bipedia. O primeiro mito que eu quero derrubar é esse de que as coisas vão evoluindo tudo ao mesmo tempo, né? Vai ficando mais bípede, vai reduzindo o canino, a face vai encurtando, o cérebro vai aumentando e vem a fabricação de ferramentas, né? Não poderia estar mais errado, né? Nós temos bípedes, como nós veremos, de 7 milhões de anos, ainda com uma capacidade craniana, inclusive menor do que o próprio chimpanzé, né? Nós temos uma redução de canino e um encurtamento da face, e em determinados momentos posteriores, nós temos, por exemplo, essa face passa a ser projetada como nos monos, não é? Os grandes cérebros, apesar da nossa linhagem ter 7 milhões de anos, os grandes cérebros vão aparecer muito tardiamente, vão aparecer aí por volta de 2 milhões de anos, isso fazendo muita concessão, né? E a fabricação de ferramentas, né, antecede o aparecimento de cérebros grandes.
há uma discussão hoje sobre quando aparecem as primeiras ferramentas, né? Cravado, todo mundo aceita que elas surgiram aí por volta de 2,6 milhões de anos. Descobertas bem recentes que ocorreram no Quênia, talvez retroaja essa fabricação de ferramentas para 3,3 milhões de anos, quando nós ainda tínhamos um cérebro de mexerica, não é? Então parece que não há uma relação entre não foi necessário um aumento significativo do cérebro, né, para que se começasse as primeiras experimentações de fabricação de instrumentos de pedra lascada, né? Então, assim, isso a gente chama evolução em mosaico, né? E não aquela evolução linear que a gente sempre pensa. Na medida que eu for mostrando os fósseis, isso vai ficar um pouco mais claro. O outro mito que eu queria derrubar é essa ideia de que sempre teve apenas uma espécie de hominídeo vivendo no planeta, como é o caso hoje, né? Hoje a única espécie de hominídeo que tem no planeta somos nós, e que ocupamos o planeta inteiro, né? Se nós retroagirmos para míseros 30 mil anos atrás, nós tínhamos pelo menos 4 ou 5 espécies de hominídeos sobre o planeta, né? Nós tínhamos sapiens, nós tínhamos neandertais, nós tínhamos o que chama de denisovanos, né? Nós tínhamos Homo erectus e nós tínhamos Homo floresiensis. Na medida que o curso progredir, a gente vai falar de algum desses personagens. Então, entre mais ou menos 7 milhões de anos e 4 milhões de anos, pelo que a gente conhece até agora, embora o registro fóssil nessa faixa seja muito pobre, né? Nós temos de fato, não temos muitas espécies convivendo ao mesmo tempo. Mas a partir de 4 milhões e meio, 4 milhões de anos, você tem várias linhagens de hominídeos vivendo em paralelo na Terra. Como vocês estão vendo, eu tenho usado aqui sistematicamente o termo hominídeo. Até muito recentemente, até uns 5 anos atrás, nós usávamos o termo hominídeo para se referir a nós e a todos os nossos ancestrais bípedes, né? E talvez isso mude para hominina. O que significa isso? Significa que, na medida que nós fomos constatando essa grande similaridade genética entre chimpanzé e nós fomos classificando essas duas espécies em taxa cada vez mais próximos. Então, por exemplo, quando a gente falava hominídeo, a gente assumia que chimpanzé e Homo sapiens pertenciam a famílias zoológicas diferentes. Agora, quando a gente usa hominíneo, em termos de classificação, eles se tornaram ainda mais próximos. Então, hoje a gente distingue essa terminação nio, ela os distingue apenas no nível de tribo zoológica. E já tem alguns autores achando que só dá para diferenciar chimpanzé de humano no nível de subtribo, e aí se passaria a chamar de hominina. Mas isso não pegou ainda, então até hoje a gente usa o termo hominíneo. Então essa situação hoje de a gente ter apenas um hominídeo no planeta é uma grande exceção, né? E por muito pouco
talvez nem a nossa estivesse presente. Por volta de 70 mil anos, houve uma grande explosão vulcânica na Indonésia, de um supervulcão. E isso causou, por falta de palavras melhores, um inverno nuclear de cerca de 5 anos. E a nossa população foi reduzida a míseros 10 mil indivíduos. Como é que nós sabemos a relação entre essas duas coisas? É que o geneticista, analisando a diversidade genética dos humanos atuais, eles perceberam que nós temos, levando em consideração que nós surgimos lá há 200 mil anos, né, que nós temos um déficit de variabilidade genética. Ou seja, a gente sabe que num determinado momento os humanos passaram por aquilo que a gente chama de um gargalo de garrafa, né? Então, essa era uma informação. E a outra informação era essa informação sobre a explosão do vulcão lá na Indonésia, não é? E aí os cientistas, então, juntaram essas duas informações. O importante é sempre lembrar que dessas todas as linhagens que se evoluíram em paralelo, todas se extinguiram, algumas muito recentemente, e nós também quase nos extinguimos. Por um triz não houve a extinção do Homo sapiens.